Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula começando, senhores. Direito Administrativo 3, Processo Administrativo. Professor Bruno Rocha, da Faculdade da Univai. Nós, nesse período de quarentena, ficaremos todos em casa, obviamente, e para isso, para que os estudos não sejam interrompidos, vamos utilizar a plataforma do Aula. Na última aula que tivemos presencialmente, que estivemos reunidos, falávamos da Lei 9784, lei essa que está aqui na tela com vocês, e nós vamos continuar com essa aula, sendo que na última aula encerramos com o impedimento e a suspensão, logo no capítulo 7 da referida norma. Lá no artigo 18, nós vimos quem têm impedimento para atuar em processo administrativo. Então, falávamos dos servidores que detêm impedimento no processo administrativo, segundo a 9784. Para quem não se recorda, a Lei 9784 é a lei do processo administrativo geral aplicado aos entes da União, aos entes de administração pública direta e indireta da União. Lembrando que é possível que cada um desses entes terão processos administrativos específicos, sendo a 9784 a lei geral da União que rege nos casos de falta das normas anteriores, das normas citadas, das normas específicas, correto? Falávamos então do impedimento. Impedir de atuar no processo administrativo o servidor ou autoridade que. Então nós temos aqui uma regra de impedimento. Como todos vocês bem sabem, falamos em aula, o impedimento é uma impossibilidade, senhores. Ele é impedido de atuar sob pena de responsabilidade. Nesses casos, se ele atuar no processo administrativo, traz nulidade total ao processo administrativo. Só rapidamente aqui, quem são essas pessoas? Quem tem interesse direto na matéria, direto ou indireto, ou venha participar como perito, testemunho, representante, tal, o que se estende ao cônjuge e parentes e afins até terceiro grau, certo? Esteja litigando judicialmente ou administrativamente com o interessado. Como eu disse para vocês, seria terrível, né? Ter alguém contra quem você está processando sendo responsável por julgar um processo administrativo seu. Então, em razão disso, nós temos o impedimento. Contrapartida ali a partir do artigo 20, lembrando que o artigo 19, demonstrando como é uma nulidade absoluta, ele diz que é falta grave o servidor que, sabendo do impedimento, não informe e atue na situação, tá? Então, ali no artigo 20, senhores, se vocês olharem no site, o artigo 20 pode ser arguída a suspeição de autoridade. E, diferentemente do impedimento, a suspeição é causa de anulabilidade, ou seja, ela é uma questão relativa, que depende, como podemos ver aqui, pode ser arguída. Se ela pode ser, ela pode não ser. A falta de arguição de suspeição, senhores, não vai trazer nulidade ao processo administrativo, somente nos casos de impedimento. A suspeição, ela deve ser requerida logo que no primeiro ato em que houver conhecimento da autoridade administrativa suspeita que está em julgamento. E quem é que tem essa suspeição definida? Aqui a gente pode ver no artigo 20, quem tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até terceiro grau. Isso é muito importante, nós termos uma regra de suspeição aqui na 9784, porque muito das leis específicas, como a própria 8.112, que nós vamos estudar mais adiante, que fala do PAD, do Processo Administrativo Disciplinar, nós não temos no PAD, que é a lei específica para esse caso, uma regra de suspeição. Temos só regras de impedimento. Quer dizer que quem estiver sofrendo um PAD, um processo administrativo disciplinar, vai ter que encarar, se for o caso, um inimigo mortal como julgador do seu processo? Claro que não. Por quê? Porque nós temos uma norma subsidiária que vai possibilitar a aplicação desta regra de suspeição, que é exatamente a 9784. Tá bom, queridos? Então, esta é a questão da suspeição, certo? Passando a questão de impedimento e suspensão, aqui no capítulo 8º, nós vamos ter da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Notem, senhores, que os processos administrativos também têm atos específicos, têm atos próprios.
e tem prazos a serem cumpridos. Na maioria dos casos, esses prazos não são peremptórios. Por que não são peremptórios? Porque, como eu já disse para vocês, a gente busca a verdade real no processo administrativo. É de interesse público que a verdade real seja estabelecida por conta do cumprimento do princípio da legalidade e o princípio da eficiência e de vários outros princípios. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos atos e que alguns atos não possam trazer prejuízo, se não cumpridos no prazo, não possam trazer prejuízo para a parte interessada, tá certo? Então vamos lá, olha. Os atos de processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Então, novamente, em frente ao princípio da eficiência, nós temos a possibilidade, aqui também o princípio do contraditório e da ampla defesa, nós temos o princípio da fungibilidade aplicado aos atos do processo administrativo. Não necessariamente nós temos um regramento para cada ato administrativo a ser realizado dentro desse processo, tá? Então, essa é uma regra muito importante. Então, você precisa fazer um requerimento, você não precisa cumprir requisitos de petição inicial para fazer esse requerimento, tá certo? Os atos devem ser produzidos por escrito, obviamente, data e local de sua realização e assinatura da autoridade responsável. É necessária a assinatura da autoridade responsável quando esses atos administrativos dentro do processo são de competência da autoridade administrativa, tá? Reconhecimento de firma só é exigível quando houver dúvida de autenticidade. Em regra, senhores, a administração pública tem fé pública. Então, uma simples apresentação do seu documento já faria valer, né, aquela assinatura. Mas, se nós tivermos dúvida a respeito da autenticidade, caberia perícia e, daí sim, a solicitação da obrigação de cumprimento da apresentação do reconhecimento de firma, tá? A própria autenticação de documentos pode ser feita pelo próprio órgão. E olha que interessante, o processo deverá ter suas páginas numeradas, sequenciadas e rubricadas. No tempo que eu fui estagiário, uma das minhas funções mais complexas, senhores, era exatamente carimbar, numerar e vistar cada uma das folhinhas do processo, senhores. Imaginem só que coisa arcaica, né? Hoje nós temos, em muitos casos, o processo digital. Mas o que acontece? Por que é necessário nós termos uma numeração e uma rúbrica em processos administrativos na época que nós não tínhamos nenhum tipo de criptografia, certificação digital, nada disso? Isso era muito importante para sabermos se não tinha sido tirado nenhuma folha de dentro do processo. Então, se esse processo tivesse numerado sequencialmente, vistado e numerado, vistado, carimbado pela autoridade, se da página 23 pulasse para 25, saberíamos que algum documento foi retirado dali. Né? Cada vez menos isso é uma questão importante, visto que cada vez mais nós temos o quê? A digitalização dos processos, inclusive dos processos administrativos, tá? Mas notem, isso por muitas décadas, eu diria, foi uma questão essencial para o funcionamento da burocracia, da administração. Nós temos a numeração e o vistamento, né, a rúbrica de folha a folha para garantir que nenhum documento seja retirado da sua ordem, ok? Os atos do processo devem ser realizados em dias úteis, em um horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Serão concluídos, tá? Ok. Então, em regra, senhores, nós temos que os atos administrativos são realizados durante o período de funcionamento do referido órgão. Contudo, é possível que esse horário seja estendido no caso, por exemplo, da gente ter oitiva de uma testemunha dentro de um processo administrativo e, dentro desta perspectiva, essa oitiva passe do horário de funcionamento da repartição. Obviamente, a gente vai falar, deu horário, vamos embora todo mundo. Claro que não. Nesses casos é aceitável e, pelo princípio da eficiência, é até recomendado que a parte seja ouvida até o final do seu depoimento, tá certo? Então vamos ver aqui, serão concluídos depois. Inexistindo disposição específica, os atos dos órgãos da autoridade responsável pelo processo devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de maior. Temos aqui um ponto.
Prazo, quando não é específico em lei, dentro do direito administrativo. Dentro do processo administrativo, mais especificadamente do processo administrativo da União, nós temos um prazo estabelecido para os atos serem realizados, de 5 dias. Professor, nunca vi ser tão rápido assim, um prazo ser estabelecido, 5 dias já. Pois é, esses prazos assim são os prazos gerais, senhores, quando não específico em lei própria. Mas nós temos lei própria para várias coisas. Acabei de dizer para vocês, a 8.112 rege o PAD, o Processo Administrativo Tribunal, Processo Administrativo Disciplinar. Nós teremos também a lei própria, por exemplo, para para um licenciamento ambiental dentro do INCRA. Temos uma lei dentro do IBAMA, perdão. Nós temos alguma lei própria lá? Certamente teremos uma lei própria para isso. Então, senhores, este prazo de 5 dias é um prazo que se resume apenas para os atos que não estão abarcados por prazos próprios. Então, esta é uma regra geral. Se você algum dia precisa que um prazo seja realizado no tempo hábil e a lei não estabelece um prazo, nenhum prazo, você tem a 9784, no caso da esfera federal, para se segurar, tá certo? Então vamos lá, os atos devem ser realizados, o prazo de 5 dias pode ser dilatado até o dobro, mediante justa comprovação. Então nós temos a possibilidade mesmo desses prazos de 5 dias serem alongados por mais 5 dias, tá? Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local da realização. Tudo isso, senhores, dentro de como os atos administrativos funcionam dentro da 9784. Da comunicação dos atos. Os atos, senhores, os atos administrativos devem ser comunicados. Comunicados a quem? A todos os interessados. Por quê, professor? Mas por que precisa comunicar todos os atos aos interessados? Pelo menos os atos de interesse das partes devem ser comunicados em razão de um princípio constitucional que se arrasta por todos os processos que nós conhecemos, que é o quê? O contraditório e a ampla defesa. Como a pessoa pode exercer o contraditório e a ampla defesa se ela não for cientificada, notificada, intimada dos atos que lhe interessam, tá? Então, por força do princípio do contraditório da ampla defesa, sem dizer por força do princípio da publicidade dos atos administrativos, nós temos que os atos devem ser comunicados. Então, olha só, o órgão competente perante qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou efetivação de diligências. Então, notem, senhores, que nós temos o exato cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Olha só, a intimação deverá conter, como vocês podem ver aí na lei, a identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa. Ora, o papel que eu tenho que receber, eu tenho que saber que é para mim. Então, identificação do intimado, eu, e o nome do órgão ou entidade administrativa. Quem é que está me intimando? Né? Isso é essencial, senhores. Para quê? Para que eu possa exercer o direito de defesa. Primeiro, sou eu? Isso aqui veio para mim? Sim, veio para mim. Então, quem está mandando para eu ir lá me defender? Certo? Finalidade da intimação, você está recebendo uma carta, porque você tem alguma coisa a ser informada. Então, essa finalidade da intimação é o quê? Para me convocar para uma audiência administrativa, para me convocar para uma oitiva, para que eu vá até lá das minhas declarações, para que eu responda no prazo determinado. Essa intimação tem que ter demonstrado a sua finalidade. Se eu tiver que ir até um lugar, me for determinado o comparecimento até um lugar, nós temos o inciso 3º, data e hora e local em que eu devo comparecer. Não faria sentido a lei não determinar que a intimação me informe onde eu tenho que ir. Entenderam, né? Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Isso é questão se você precisa ou não estar lá, ou se seu advogado ou não precisa estar lá. Informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. Senhores, aqui no processo administrativo, como eu já disse para vocês, a revelia não é um grande ato, um grande acontecimento do processo. Diferentemente do processo civil, onde a revelia determina a confissão ficta,
Aqui não, aqui nós buscamos a verdade real. Dentro da verdade real, senhores, nós não temos que falar em revelia. Mas, se eu não comparecer aos atos, eu só estou deixando de exercer o meu direito ao contraditório e à ampla defesa. O processo vai continuar correndo da mesma forma, sem confissão ficta do caso. Tá? Indicação dos fatos e dos fundamentos legais pertinentes. Ora, imagine só uma multa de trânsito que não fale qual foi o artigo que foi infringido. Imagine só um processo administrativo, uma portaria que você seja intimado, mas não tem a descrição da irregularidade que você cometeu. Então, por conta disso, essa lei vem estabelecer que um dos pontos essenciais da intimação é exatamente os fatos e fundamentos legais pertinentes, correto? Então, temos que ter uma antecedência mínima para que essa intimação seja entregue, né? No caso da 8794, é de 3 dias úteis antes da data do comparecimento. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal, com um aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Senhores, eu dei um exemplo bom para vocês, que não vou repetir aqui no YouTube, mas imaginem só como você imagina que o Estado vai fazer prova de que te intimou se te mandar uma mera correspondência sem um aviso de recebimento. Notem, senhores, que a própria lei vem estabelecer que as intimações devem ter um meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Normalmente esse meio é por quê? Pelo tal do aviso de recebimento, pelo tal do AR. Notem então que é essencial que haja um meio de prova de recebimento da intimação, até para que não se alegue a falta de intimação, para que não se alegue o cerceamento de defesa. Por muito tempo eu fui advogado de um grande sindicato federal aí de funcionários públicos federais, e nos processos administrativos, mais especificadamente, nós tínhamos a comissão julgadora com uma forte missão em sempre intimar a parte e o seu advogado. Eles sempre queriam que a gente assinasse pessoalmente a notificação, a intimação, exatamente para que não se alegasse no futuro o tal do cerceamento de defesa. Então, a própria lei já vem dizer que a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal, ou por telegrama, ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Isso aqui é muito importante mesmo para sua atuação como advogado. Primeira coisa que você vai ver se não há nulidade por falta de intimação, por falta de comprovação dessa intimação, tá? Notem que o comparecimento no ato, em qualquer coisa, isso até em processo judicial, em processo civil, no processo administrativo, comparecimento no ato e o exercício daquela atividade, daquele momento, pode vir a substituir essa notificação e afastar a referida nulidade, tá certo? No caso de interessados indeterminados, tá? A intimação deve ser feita por meio de edital, ok? As intimações serão nulas. Olha que interessante, tudo isso que eu acabei de falar está exatamente descrito aqui no parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade, tá certo? Então ficou claro, né? Será garantido o direito ao desatendimento da intimação. Isso que eu tinha falado anteriormente, senhores. Sou eu atropelando meus apontamentos, né? Então aqui nós temos o desatendimento da intimação, não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado, certo? Então aqui nós temos a questão de como é feita a instauração do processo, vimos lá anteriormente tudo que é necessário para se propor ou se defender de uma ação, de um processo administrativo. Vimos como os atos funcionam, quais são as suspensões, quais são os impedimentos, tá? E vamos adiante ver no capítulo 10 a questão da instrução. Não sei se vocês recordam, assim, eu falei que
princípio de processo administrativo, não só de processo administrativo, que nós temos as 4 fases essenciais, que é a instauração, a instrução, o relatório e a decisão, ok? Então, nós vimos no primeiro momento como se dá a instauração e como os atos, no caso da 9784, são regulamentados, são regidos, tá? E agora nós vamos para a questão da instrução do processo administrativo da 9784. Essa aula já está ficando um pouquinho comprida, eu vou segurar a onda aqui na instrução, a instrução vai ficar para a nossa próxima aula. Vocês que estejam me assistindo pelo YouTube, não se esqueçam que lá no AVA, que isso aqui é uma aula da Univag, aula de Direito Administrativo, do curso de graduação presencial, que só não é presencial nesse momento por causa do nosso querido Covid-19, lembrem-se que lá no AVA, lá na plataforma do EAD, nós temos material de estudo, temos exercícios de fixação para vocês responderem, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.